essa apresentação que a gente vai fazer é relativa ao novo nome do Poupa Tempo do Comércio Exterior, que eu não pude usar o nome de Poupa Tempo porque o governo do Estado registrou esse nome e eu tive que dar outro nome. Para num nome só representar o que seria o Poupa Tempo do Comércio Exterior, ficou muito difícil para mim. E nós registramos dois nomes, o Ocomex e o Modex. Dividimos a tarefa em dois problemas, um na área de tecnologia, de desenvolvimento de treinamento e certificação das pessoas, de toda a cadeia logística, e estamos tentando abranger não a cadeia logística somente de porto, mas também a parte de logística e a parte de comércio exterior, que os três ramos estão todos interligados. Então, a ideia nossa é de que, da saída da carga até a chegada ao seu destino, ela tenha profissionais agindo em todas as áreas e em todos os segmentos. Então, elaboramos isto e apresentamos a várias entidades. Inicialmente, a própria CODESP, que há 2 anos e meio, aproximadamente, a gente teve a primeira reunião, a CODESP, a Arbitrar, o SOPESP, eu já apresentei também. Então, eu já apresentei a todas as entidades ligadas ao comércio exterior na Baixada Santista, inclusive na AEB, que é lá no Rio de Janeiro, junto também com a Abratec, que é a Associação dos Terminais, que são os responsáveis pelas operações portuárias de grandes concessionários, como é a Santos Brasil. E apresentamos também todos os departamentos da Fiesp, na área de infra, departamento de infraestrutura, na área de Conselho Superior também, na área de DEREX, que é a parte de comércio exterior. Então, eu já divulguei perante umas 15 a 20 entidades. Mas a principal que a gente teve a oportunidade de apresentar foi em 15 de abril, foi a OMBC. E o OMBC, ele é uma entidade que foi criada há uns 6 anos atrás pelo Gerdau, do Grupo Gerdau, e a apresentação porque eles estão desenvolvendo uma parceria com a Prefeitura de Guarujá. E a ideia nossa é que a Prefeita de Guarujá incluísse, nessa segunda fase do convênio, uma melhoria da performance do Brasil na área de comércio exterior, visto que na Baixada Santista, os 9 municípios, eles não têm nunca menos de 60% da sua receita, dos 9 municípios, não tem influência direta do movimento de comércio exterior. Assim é em Guarujá, assim é em São Vicente, assim é em Santos, assim é em todos os 9 municípios da Baixada, eles estão influenciados diretamente pelo comércio exterior. A prefeita concordou em colocar essa segunda fase, esse item, para que o MBC pudesse aprovar um projeto, e o MBC, que terminou o primeiro projeto, a primeira fase, em maio, resolveu realmente abraçar a ideia. O negócio está desenvolvendo, está em fase final da elaboração da segunda fase desse convênio,
e nós estamos numa fase de chamar adesões e colaboradores para essa segunda fase. Então, são 3 projetos que eles aprovaram nessa segunda fase e o Fernando deverá traçar, é o encarregado pelo MBC, para fazer a conjunção desses 3 e porque o MBC trabalha arrecadando fundos do setor privado para aplicar no setor público. Na primeira fase, eles arrecadaram praticamente 1 milhão e redundou num trabalho que resultou em quase 30 milhões de vantagem para a prefeitura, melhorando a gestão e aprimorando a mão de obra da prefeitura. Então, essa foi a primeira fase e agora a segunda fase. O MODEX, eu falei do Alcomex, é a parte de treinamento e certificação. O MODEX é praticamente você identificar nessa cadeia, do início ao fim do processo, como ele está sendo executado e como ele pode ser melhorado com um fim comum, que é a melhoria da performance de competitividade do produto nacional. Nós temos a alfândega aprimorando os seus cuidados com a impedir contrabando e tal, a Anvisa melhorando a sua performance, todas as repartições, cada um olhando o seu umbigo. E eles não estão acordados com o objetivo final, que é justamente o aumento da produtividade, da competitividade do produto nacional no mercado interno e no mercado externo. Então, isso é o que eu gostaria de mudar. Essa ideia a gente vendeu para o Movimento Brasil Competitivo e, por coincidência, o Gerdau foi nomeado pela presidente Dilma como coordenador geral da Câmara de Competitividade, que foi instalado agora em abril ou maio, acho que maio, e está instalando isso e deverá dar uma dinâmica maior, porque ele está coordenando 4 ministros e 4 pessoas da área privada, e dá uma dinâmica diferente, é uma parceria público-privada, que é isso que a gente está vendo como encaixar isso. Então, eu gostaria que o Leandro me ajudasse numa apresentação. Eu gostaria que ele lesse a exposição que a gente fez, que eu tenho mais ou menos uns consultores, uns 8 a 10 consultores, que nos ajudaram a elaborar isso. Então, eu gostaria, como eu apresento aqui, mas para mim a leitura é diferente, eu não enxergo direito, então eu gostaria que o Leandro fizesse e, na medida do possível, a gente interrompe e aí comenta alguma coisa. Bom, boa tarde. Quando a gente coloca essa frase, dobrar a capacidade do Porto Santos, mitigando os impactos ao meio ambiente, normalmente a pessoa vê isso e acha que é dobrar em espaço. E não é bem isso. A ideia é que o espaço que há hoje, você dobrar a produtividade através de ferramentas de gestão. E é isso que se propõe o Alcomex e o MODEX. Tá? Então, só para dar uma pequena introdução, esses são alguns dos consultores que estão desde 2008 trabalhando junto com a gente para formar isso, desde quando o nome era Poupa Tempo do Comércio Exterior. Então, você tem gente que já trabalhou com o SEBRAE, você tem gente que trabalhou na USP, você tem uma série de pessoas que tiveram trabalhos com institutos importantes que estão trabalhando com a gente desde o começo. Então, qual que é a primeira ideia do projeto? Desenvolver um projeto de melhoria de desempenho e qualidade dos processos da cadeia produtiva de comércio exterior. Integração dos processos e sistemas com otimização das informações. Hoje é o que o Dr. Ronaldo falou, você tem muita qualidade em diversos setores, mas as informações não se juntam. Então, você fica todo mundo trabalhando sozinho, sem ninguém saber o que o outro está fazendo.
Capacitação de mão de obra qualificada para o novo cenário do comércio exterior. Isso a gente baseou num trabalho que foi feito pela FEBRABAN no setor financeiro. O setor financeiro, qualquer pessoa que aperte qualquer botão dentro de um banco ou de uma agência, ele tem que ter uma certificação e tem que saber por que ele está fazendo aquilo ali. Se ele não tiver essa certificação, o digital dele, ele não faz. No comércio exterior não é bem assim, você tem muito pouco controle do que cada um faz. E desde 2 anos atrás, 1 ano atrás, hoje, se alguém, mesmo da ponta, cria um problema grave, quem responde é o presidente da empresa. Então, você tem que criar uma cultura de certificação das pessoas que vão trabalhar nesse setor. Revisão da estrutura do comércio exterior. Esse foi um item colocado pelo presidente do CAP de Santos, o Sérgio Aquino, que pediu que fosse incluído, porque a estrutura atual não permite que você trabalhe em conjunto. Hoje, um segura informação de um lado, o outro segura do outro, e a gente não anda para lugar nenhum. E evolução do modelo atual punitivo para a gestão de qualidade e eficiência. Hoje se baixa uma lei, tem todo um treinamento e tal, mas você pune. Você tem que mudar essa característica do empresário, dos órgãos, que é você não deixar começar a tomar multa para começar a mudar seus processos e começar a trabalhar em cima deles. Você hoje precisa ser penalizado para você começar a mudar a sua gestão. Isso está mudando em grande parte das empresas que trabalham, mas ainda tem uma grande parcela desse mercado que trabalha dessa forma. Só quando a multa chega é que ela investe em gestão. Então, quais são os benefícios desse programa? Ampliar a capacidade produtiva dos investimentos já realizados no Porto de Santos. Então, o dinheiro está sendo investido e muito. Desde a lei da privatização dos portos, a gente tem algumas empresas que são as melhores do mundo. A gente tem a Santos Brasil, a Libra, são empresas que podem competir no mundo inteiro. E por que o Porto não compete com o mundo inteiro em par de igualdade? Alguma coisa está errada. Então, investimento tem, as empresas estão investindo. Então, um lado está falhando aí. Redução dos custos, prazo e atraso nos ciclos da cadeia produtiva. E aí você pega uma série de problemas que vêm. Por que a empresa é tão boa e ela tem problema de competitividade no comércio exterior? Porque você tem problema de logística, você tem problema, que nem o Dr. Ronaldo falou, do produto que vem da origem até o destino dela. Ela passa por uma série de percalços que ela não consegue chegar de uma forma competitiva. O custo é muito alto. Redução no volume de falhas e de multas, visando uma melhor reputação para o Porto de Santos. Isso foi baseado numa palestra que o inspetor da alfândega deu para a gente em São Paulo, que ele falou que 40% dos erros de documentação básica na alfândega é por erro de digitação. Então, você imagina, um cara entra com um procedimento dentro da alfândega e ele digitou alguma coisa errada. Isso não pode, porque se dá um problema desse, volta todo o processo e começa tudo de novo. Incremento do comércio exterior brasileiro com a consequente geração de divisas com gestões compartilhadas. É você implantar ferramentas de gestão que você agregue valor ao seu produto, ao seu serviço. E isso vai mudar a reputação do porto, vai aumentar a produtividade dele e ele vai competir de igual para igual no mundo. A solução proposta é só para separar, mais ou menos o que o Dr. Ronaldo falou, o OCOMEX, que é o Observatório do Comércio Exterior, é voltado para as pessoas, para os profissionais. Então, é aqui que entra a certificação, o treinamento e os controles em cima de quem vai ter acesso às áreas de comércio exterior. Então, produção e disseminação de conhecimento, capacitação e certificação de profissionais, disponibilização de ferramentas e processos de educação continuada e estímulo e reconhecimento às melhores práticas de inovação. O Observatório do Comércio Exterior ele vai ser um portal na internet, vai ser uma ferramenta que vai ficar disponível, que você vai ter estudantes, você vai ter empresários, você vai ter pensadores, e lá vocês vão discutir várias formas e vários sistemas de gestão de comércio exterior. Então, você vai criar institutos de certificação. Quais serão? Aí vai se ver. Por exemplo, nos bancos é a FEBRABAN. No comércio exterior pode ser a Fiesp, pode ser o Ciesp, não sei. Aí a gente tem que escolher alguém para certificar que aquilo está sendo feito. E o MODEX, que é o modelizador das operações de comércio exterior. Então, é um compartilhamento e intercâmbio seguro das informações. Isso já está melhorando muito. A gente tem o Porto Sem Papel hoje, que é uma ferramenta que está engatinhando ainda, já está colocada, teve alguns problemas, mas é uma coisa que o objetivo é muito bom, porque ela deixa tudo de uma forma transparente e rápida para quem acessa no final do projeto, não agora. Agora ele está na parte de transição. Otimização dos processos transacionais dentro dos padrões de qualidade e eficiência, considerando as melhores práticas do mercado mundial. Já dizia o Silvio Santos, se não sabe fazer, copia.
No mundo, a gente tem vários exemplos excelentes. Então, é só a gente implantar aqui. O modelo é diferente, a sociedade é diferente, o país, mas você tem que encontrar formas de estar copiando as coisas boas e esquecendo as coisas ruins. Entrega de ferramentas compartilhadas que promovam a melhoria contínua dos processos de comércio exterior. Simulação. Quando a gente começou a fazer isso, bem no começo, a gente recebeu algumas críticas dizendo que a gente queria competir com o Porto Sem Papel. E esse não é a ideia. Esse projeto aqui engloba uma série de outras coisas. O Porto Sem Papel é uma ferramenta para isso, que é justamente você juntar todas as informações numa ferramenta que permita maior agilidade, controle e segurança. Geração de receitas, porque todo projeto você tem que sustentá-lo de alguma forma, né? Então, assinatura do portal, que você vai ter publicações de pensadores, você vai ter uma biblioteca virtual, um banco de talentos, fórum e outros benefícios. Treinamento e certificação de especialistas, que isso você também vai cobrar na hora de formar a massa crítica que vai dar a certificação. Consultoria e utilização das ferramentas de integração e automação de processos. Então, tudo isso vai gerar todo um negócio para você levar do que é hoje para isso que a gente está sonhando aqui. Que você vai ter que treinar muita gente para levar para isso. Captação de recursos, financiamento pela FINEP, é uma das formas da gente financiar isso, e incentivos fiscais pela Lei do Bem. A Lei do Bem é a lei de inovação. Então, quando você fala de ferramentas de gestão que hoje não existem e que vão se agregar a outras, você pode usar os recursos dessa Lei do Bem, porque é ligada à inovação. Quem seriam os potenciais parceiros e patrocinadores? Empresas de software, logística, comércio exterior. Software a gente já teve na IBM, já teve em algumas outras empresas. A IBM é que está mais próxima da gente. Logística, comércio exterior, eu acho que não tem nenhuma empresa de logística e comércio exterior que não queira, que seja mais ágil, mais seguro e que as pessoas tenham certificação para trabalhar. Instituição de ensino e editoras, que é para a produção daquele material científico, que vai ter acesso para todas as pessoas. E entidades de classe e agências de fomento. Entidades de classe, a gente pensa Fiesp, Ciesp, todas aquelas que, de alguma forma, trabalham no comércio exterior, ou seja, todas. Poucas entidades hoje empresariais não trabalham no comércio exterior. E agências de fomento, como a AGEM, que é a Agência de Metropolitana da Baixada Santista, e o CONDESB, que reúne os 9 prefeitos e secretários do Estado. Que se você não trouxer o setor público para discutir e para trabalhar junto, não tem jeito, porque eles têm o controle, né? Então, mais ou menos, esse foi um fluxograma de trabalho que foi criado na USP. A gente chegou na USP, jogou tudo que a gente fez em 2, 3 anos e eles montaram um fluxograma para a gente. Então, na estruturação, são os processos, legislação, risco, você tem que levantar toda essa documentação, tudo que é feito, um projeto conceitual, a especificação da solução, estabelecimento de metas com base nos benchmarks desejados. Que o benchmark é justamente copiar o que está servindo para o mundo e a gente não utiliza ainda. Aí você passa para outra parte, que é os conteúdos de EAD, jogos empresariais, que isso será feito através do Observatório do Comércio Exterior. Então, a ideia é você criar ensino à distância, criar uma série de ferramentas que você permita a certificação e treinamento de pessoas. Sistemas de gestão de certificação, protótipos, OCOMEX e MODEX. E o piloto CAP de Santos. Por quê? Como o Dr. Ronaldo falou, acho que a reunião mais importante que a gente teve foi em abril, que a gente foi conversar com o presidente do CAP. O CAP, o que ele é? Ele é um órgão federal criado, uma parceria público-privada, que é justamente para você juntar o governo, a parte estatal, com as empresas privadas. E ele está no meio, com poder de lei, de assinatura, para trabalhar dessa forma. Então, qual a ideia que passou a ser a partir do meio desse ano? A gente prepara todo o projeto, montou ele, discutimos em várias entidades, já fizemos mais de 13 reuniões em todo o Estado, e mesmo no Rio de Janeiro, para Brasília, e depois entregar a proposta para o CAP, numa reunião que já está para ser agendada há algum tempo, e mostrar para eles, isso aqui é assim, se funciona, vocês agora levem, porque eles têm o poder da caneta para levar adiante. Eles têm o poder legal de levar isso adiante. Então, a implantação do piloto CAP de Santos, por proposta do presidente da CONDESB, que hoje é a prefeita de Guarujá, e é uma pessoa que está envolvida no projeto desde o começo, desde o convênio com o MBC, então ela seria esse agente que levaria até o CAP. A gente já fez uma apresentação para os 9 prefeitos, numa reunião ocorrida em Peruíbe. Operação piloto monitorada, ajustes nos processos, que todo processo novo você tem que ter os ajustes. Aí depois a gente vai partir para a parte da avaliação, que é aceitação, qualidade, desempenho, riscos, demandas, custos e o plano de ação consistente. E aí deu problema, deu alguma coisa, você volta e começa e vê onde está errado de novo, até você começar a fazer funcionar. Esse é o problema todo.
pessoas olham aqui e falam assim, esse projeto é completamente utópico, porque todas essas pessoas têm um dedinho no comércio exterior. Como é que você junta todo mundo que trabalha diferente, que pensa diferente, em prol de uma coisa só? Isso seria utópico se não fosse isso que o Dr. Ronaldo falou hoje. A presidente Dilma criou uma Câmara de Competitividade ligada a 4 dos seus principais ministérios. Colocou um empresário lá dos mais importantes do Brasil e falou, eu quero que o governo funcione como a sua empresa funciona. Eu acho que o Gerdau é um grande exemplo de competência e de gestão. Então, isso seria utópico se você não tivesse hoje um agente sentado do lado da presidente, e por isso que é importante esse convênio. A gente está agora na segunda fase do convênio com o MBC, que vai ser aprovado agora dia 28, uma outra reunião em novembro, que o Fernando vai falar sobre isso, porque aí você tem um caminho mais fácil, não é simples, mas mais fácil. Isso é só um levantamento que a gente fez, mas o que é mais importante aqui de tudo é esse nosso ranking. 134 países pesquisados, a gente está na 120ª, 23ª posição de portos. Tá bom isso aqui, não? E o Porto de Santos hoje trabalha com 1,3% do comércio internacional. Se o Porto de Santos deixasse de existir hoje, para a gente seria muito grave, para o mundo nem tanto, que 1,3% não é tão representativo assim. Então, só a conclusão, dobrar a capacidade do porto, que é aquele no começo, projeto de melhoria de desempenho e qualidade de pessoas e processos da cadeia produtiva do comércio exterior. O ponto crítico, como já foi dado, é o alinhamento com os envolvidos e baseado na gestão compartilhada, pública e privada, comprometida para o incremento do comércio exterior brasileiro. A tecnologia necessária está disponível para ampliar a capacidade produtiva dos investimentos públicos e privados realizados e previstos no Porto Santos. Ferramentas existem. A gente tem portos no mundo inteiro que trabalham como um reloginho. Alguma ferramenta eles têm, basta copiar. E adaptar à nossa realidade, é claro. O projeto é sustentável por meio da atratividade de receitas e captação de recursos e financiamentos e incentivos fiscais da Lei do Bem. Unir apoios e patrocínios das empresas associadas, essa é a proposta, em especial aquelas que compartilham a associação com ambas as entidades, inclusive que também sejam apoiadores e patrocinadores do MBC. Então, se você pegar os associados da FIE, do CIESP, associados do MBC, associados de SEX, todos eles têm interesse que isso funcione. Por isso vai baratear o preço do produto e aumentar a competitividade dele no mercado nacional e internacional. Celebração de termo de parceria e declarações de mútuos esforços no sentido de tornar execuíveis e viáveis os desenvolvimentos das duas ferramentas. Toda entidade que a gente fez uma apresentação hoje, a gente, no final dela, quando a gente encaminha uma ata, a gente manda um documento, que é um termo de intenção, de apoiar o projeto e trabalhar junto com a gente. E até hoje a gente teve 100% de aceitação de quem a gente conversou. E um estudo compartilhado de formas como elas poderão evoluir em prol da melhoria e agilização do comércio exterior brasileiro. É só isso. Obrigado. Eu gostaria de saber se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque depois eu vou passar para o Fernando, ele vai falar justamente do convênio da Prefeitura com a Prefeitura com o Movimento Brasil Competitivo, para ver em que fase a gente está. Eu agora estou numa fase de ir buscar quem vai executar esse trabalho, esse projeto. Isso a gente está com o Fernando Lins identificando quem a gente pode chamar para trabalhar nesse projeto. O Movimento Brasil Competitivo realmente só trabalha com prestadores de serviços de primeira linha, e nós eu tentei conversar um pouco com o ITA, que desenvolveu um trabalho para a Receita Federal, Ministério da Fazenda, o trabalho do ARPIA, Sistema ARPIA, ou Sistema ARPIA, que praticamente eles concluíram, entregaram, mas o sistema parece que não vai para o ar. A informação que eu tenho é essa, e fiquei impressionado com o estado atual do ITA. O ITA está aproximadamente com uns 340 alunos, com algumas dificuldades de professores e tal, é muito pequeno o número de alunos,
muito envolvido com a área de tecnologia aeronáutica. Entretanto, eu descobri, a gente pesquisou, descobriu a Universidade Federal de Santa Catarina, onde a Labtrans, que é um sistema operacional que ele está desenvolvendo, de 1998 até agora, realizou trabalhos excepcionais de levantamento em toda a parte de logística e de avaliação de transportes, do comércio exterior e interno nosso, e me impressionou o trabalho que ele realizou para o Ministério do Transporte, para a CEP, recentemente. E tem 30 mil alunos, me impressionou, fui lá visitar, e eles deverão mandar uma pessoa aqui fazer uma análise de um projeto. Nós temos também, desenvolvendo com mais detalhes, um outro projetista que já trabalhou conosco na elaboração disso, que é um grupo da USP, que é da I9, é a identidade dele, é uma consultoria, onde eles vão mostrar qual a inovação que ele pode agregar a esse projeto, para ver que recuperação a gente teria de incentivos fiscais. Então, acreditamos que essas duas propostas já estão em elaboração e, inclusive, o Fernando também está contactando outras empresas que já fazem consultoria para elaboração de projetos para o Gerdau, para o MBC, e a gente deve analisar como melhor congregar isso. Agora eu vou passar a palavra ao Fernando, e aqueles que tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Agradeço a presença de cada um de vocês, e cada um a gente está vendo e lembra de algum lugar. Mas de vocês todos, nós estamos sempre à disposição para prestar esclarecimento. Obrigado. Fernando, dá para falar? Bem, boa noite. Obrigado pela presença de todos. A gente esteve conversando com algumas pessoas aqui, acho que é um dos mais novos pupilos do Dr. Ronaldo, que realmente é impressionante essa história e quanto ele vem motivando e desenvolvendo. A gente tem uma fase da prefeita que esse garoto é um dos mais bravos batalhadores dos projetos que a gente tem. A gente vai comentar um pouco da parte da visão do MBC desse projeto, de como isso está evoluindo para que ele passe para a realidade. O MBC, o Movimento Brasil Competitivo, esse ano, que está completando 10 anos, ele surgiu exatamente em relação ao nome, Movimento Brasil Competitivo. A gente aqui vai falar do programa de modernização, modernizando a gestão pública, que é como ele ficou mais conhecido aqui na Baixada Santista, por causa do projeto do Guarujá. Mas o MBC começou com um grande projeto de qualidade, começou no Rio Grande do Sul. Hoje é o maior programa de qualidade do mundo, que é o MP Brasil, do MBC, Fundação Nacional de Qualidade, SEBRAE. Esse ano atingiu um número impressionante de 100 mil empresas participando do programa. Dentro do trabalho que foi feito e foi capitaneado pelo Gerdau, e tem uma frase dele que é emblemática, que ele tinha tamanho suficiente para, já que não resolvia o custo Brasil, e comprar empresa no exterior e aprender como é que alguém conseguia cobrar a metade e pagar o dobro. Então, essa frase para os funcionários, para a equipe, etc. Ele diz, olha, era intrigante, assim, os outros cobravam metade, pagavam o dobro para os profissionais e ganhavam o dobro do lucro que eu tinha. Então, fui lá aprender. E, quando surgiu a proposta de criar o Movimento Brasil Competitivo, foi para compartilhar isso com empresas menores, com empresas que não podiam fazer a mesma coisa, como comprar uma siderúrgica no exterior. Esse movimento vem evoluindo. Hoje, esse é o número de empresas que são mantenedoras e apoiadoras desse programa. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar assim, muitas das empresas focadas no comércio exterior. A gente está com a Petrobras aqui, a gente está com a Santos Brasil, a gente está com praticamente todos os grandes exportadores, tá, envolvidos nesse processo. Por quê? Por causa da própria origem. Esse Movimento Brasil Competitivo, ele surgiu disso. Tá? Esse número de empresas, tá, que foi o que o Dr. Ronaldo comentou,
que, quando apresentou o projeto de comércio exterior, de revisão de processo, de certificação de profissionais, então, por que isso teve um apoio muito grande do MBC? Primeiro, porque o próprio criador, hoje presidente do emérito, que é o Gerdau, foi responsável pela lei que criou a modernização dos portos, a abertura dos portos. Segundo, pelo volume de empresas e entidades que são focadas no comércio exterior. Terceiro, porque ele surgiu de um programa de qualidade. Então, um programa de qualidade que atinge 100 mil empresas, isso em 8 anos, tá? Então, ele tem isso no DNA. E essa proposta realmente foi encarada como, então, totalmente alinhada, que faz todo sentido, principalmente a visão que o Dr. Ronaldo trouxe, e a proposta que surgiu no Guarujá, de que o projeto aqui em Santos fosse um piloto para o Brasil. Então, isso também está muito alinhado. Por quê? Porque o que é o MBC? Uma parceria pública-privada, totalmente voltada para resultados. Qual uma questão que vários dos apoiadores colocam? A gente tem Pedro Passo da Natura, que ele repete essa frase o tempo todo. Não dá para gastar o mesmo dinheiro sempre de novo. Ou os processos são replicáveis, ou os processos são compartilhados, ou é impossível, é insano do ponto de vista econômico. Então, existe um compromisso, e a forma que está sendo conduzida está totalmente focada em compartilhar processos, distribuir conhecimento, e isso é realmente replicável. Como que surgiu o programa Modernizando a Gestão Pública? Exatamente por causa do programa de competitividade. Tá, vários aqui ligados ao comércio exterior sabem da cruzada de redução de custo do Brasil, etc., onde estava um dos gargalos do custo do Brasil na máquina pública. Surgiu inicialmente, ficou famoso por causa da experiência de Minas Gerais, foi o primeiro lugar no governo do Aécio, que o projeto começou, e a gente tem histórias hilárias de como essa negociação deu trabalho no início, em que, segundo o Gerdau, ele não fechou o contrato, ele perseguiu o governador durante 2 semanas até que o processo fosse aprovado, e, como uma das consequências emblemáticas, o Anastasia é o último gerente do projeto do MBC em Minas, e não, por acaso, o sucessor. E isso aconteceu em vários estados, e cada vez mais gestão vem sendo considerado como diferencial competitivo extremamente forte. O MBC não é político, ele é apartidário, ele prega a iniciativa privada, é claro, então, em alguns lugares isso é um conflito, porém, a visão é de modernização de gestão. Tá? E uma das coisas que a gente percebe, a gente está falando num seminário de gases, de logística, uma das coisas que vocês sabem é que entregar é algo que está em falta em tudo quanto é lugar. Entregar no prazo, então, é uma coisa infernal. Então, esse é um dos grandes objetivos, entrega. E entregar no prazo, cumprir o prometido, etc., acaba se transformando numa grande divisor de água do próprio processo de gestão. É isso que se busca. Basicamente, é um projeto nacional, tá? É um apoio público-privado, tem uma visão tecnológica muito sofisticada, então parte de uma visão de que é possível se obter reduções de custo, melhorias de processo, se tiver a tecnologia correta. E, para isso, precisa ter coragem de investir. E é basicamente a proposta. Precisa de um compromisso da administração pública, precisa de transparência. O Dr. Ronaldo comentou, a gente volta a repetir. Então, basicamente, é um processo em que empresas, como aquelas que estão citadas, se cotizam para resolver um problema do seu interesse, seja numa cidade, num estado, num segmento. Então, em cada lugar, no Rio de Janeiro foi do jeito, em São Paulo foi de outro, em Minas foi de outro. Guarujá foi a primeira cidade média a participar desse programa. Tá? Normalmente, ele começou pelos estados, tá? Depois por algumas capitais. Tá? Já tem experiência na área do judiciário, então é muito interessante do judiciário, em que o objetivo era reduzir o prazo de tramitação de processo. O primeiro está sendo no Tribunal de São Paulo, e tem outro projeto do Rio Grande do Sul. O patrocínio, no caso da própria Federação dos Bancos, interessado em resolver o problema, partindo do princípio que, quando não resolve o problema, todo mundo perde. Tá? Então, esses são os princípios que regem. Então, basicamente, é sempre um convênio entre empresas,
provedores de tecnologia, tá? E um ente público, tá? Para resolver algum problema que, normalmente, essa comunidade está incomodada. É normalmente isso que acontece. E o que aconteceu quando o doutor Ronaldo e a Santos Brasil e a Fies são apoiadores do projeto desde o início, no caso do Guarujá, desde 2009, tá? Existe algo que incomoda muito a essas empresas do comércio exterior, que foi tudo que ele estava comentando. E ele foi falar, bem, se isso tudo é verdade, temos um conjunto de empresas incomodado com algo chamado o comércio exterior e processo de comércio exterior. E eu acompanhei desde o início, eu falei, então, me ajuda. E, aliás, ele usa uma frase com o Gerdau, e você que inventou isso quando você fez a abertura dos portos de novo. Então, agora ajuda a resolver o problema. Basicamente, sempre é uma visão, tá, de que a gente tem que alinhar planejamento estratégico, redução de despesa, aumento de receita, redesenho de processo e gerenciamento de projeto. Isso acaba sendo, normalmente, tá, a visão. Quase todos os projetos muda de estado, muda de problema, muda de cidade, tá? Mas esse é o foco, não é diferente no caso do Comex, no caso do Modex. Hoje, essa é uma visão de como está o mapa do Brasil, aonde existem projetos que já foram encerrados, que estão em negociação, que estão em atividade. É muito interessante, a gente tem casos em que está na fase 2, está na fase 3, etc. Então, o que significa? Que um conjunto de empresas, tá, se propôs a resolver um problema, entregou e pegou um novo problema para resolver. Tá? Alguns estão na fase 3, já superou a segunda, o Guarujá ele está indo para a fase 2. Então, o que foi feito? Foi identificado um desafio inicial em 2009, foi entregue em 2011 e agora está se construindo o próximo passo. Uma das coisas bastante interessantes do projeto do Guarujá é que a próxima etapa é quase 6 vezes a primeira. Isso significa que foi identificado, foram mobilizados empresários e foi gerado um ambiente de negócio, de desenvolvimento, em que se partiu do princípio, bem, os resultados que a gente obteve motivam agora a querer muito mais. E um dos itens que tem a ver com a bandeira do MBC é o seguinte, tá? É possível ter resultado na gestão pública. O que são esses 78 milhões? É o aporte financeiro que foi feito por aquelas empresas nesses projetos. O que são os 14 bilhões? São os resultados na máquina pública. Então, basicamente, uma coisa que vem sendo defendida é, se com uma gestão eficiente é possível ter esse resultado, por que não tem esse resultado em todos os lugares? Então, uma das coisas que está por detrás, e o processo é quase que de evangelização, é se, na hora que faz uma parceria público-privada, se consegue esse nível de desempenho, por que não ocorre sempre? Corporativismo, 500 problemas que a gente sabe quais são, não vamos discutir agora, mas isso é usado também como processo educacional. Se isso é possível de ser atingido, por que a maioria não atinge? Como que vem sendo o projeto no Guarujá? A gente vai comentar um pouco para chegar no Modex. Tá? Em 2009, o programa de modernização de gestão começou. Tá? Por quê? Tá? Na verdade, tem uma história interessante. Começou com um movimento que teve a ver com o movimento do voto consciente, que trabalhou a ficha pública, trabalhou uma ênfase muito grande em gestão, moralidade, e a campanha do voto consciente, que é saiba para quem está votando e controle seus candidatos, e gerou, como resultado, a eleição da Antonieta, que era uma professora, não vinha de estruturas anteriores, e aí teve o primeiro grande problema, que era o problema de gestão, ou seja, não tinha quadros. E, basicamente, um conjunto de empresários falou, bem, agora vamos ajudar a resolver o problema que foi criado de colocar alguém desvinculado dos processos anteriores, ajudar a gerenciar isso. E foi basicamente o que foi feito. Hoje, o que a gente tem? A gente já teve o resultado que o Dr. Ronaldo comentou e está partindo para a segunda etapa, que é, até final de 2012, a gente ter novas fases, que é redesenho de processo, inovação digital e uma agenda de Estado. Dentro dessa agenda de Estado, existem vários objetivos de desenvolvimento,
e o principal é o do comércio exterior. Falando um pouco do que aconteceu. Tá? Em 2010, no primeiro trimestre, foi feito um diagnóstico. Esse diagnóstico, basicamente, então, foi um processo de início de gestão, em que chegou uma equipe de consultores externa à administração, que, junto com a equipe da prefeitura, procurou pontos de melhoria e pontos de redução de custo. Foi estabelecido no primeiro contrato uma meta de 10 milhões, ou seja, a meta era ter 10 vezes de resultado. Ou seja, quantos aqui conseguem ter 10 vezes de retorno de investimento em um ano? O resultado obtido foi 28. A primeira grande lição foi o seguinte: mudou o paradigma para os servidores e planejamento e orçamento começaram a ser tratados como coisa séria. A gente sabe que, na maioria das gestões públicas, o orçamento é uma peça de ficção e planejamento, orçamento, necessidade e realidade, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso daqui é o início do processo. A gente sabe que são anos e anos de problemas. A experiência do MBC de que leva 3 a 4 anos para poder dizer que o processo se consolidou, que a mudança é definitiva. Tá? E dessas 24 ações, esses valores aqui são anuais, ou seja, essa economia é anualizada. E a primeira lição que vem dentro dessa metodologia, não está aqui, é o seguinte: tá bom, colocamos 1 milhão, obteve 28. Vamos combinar agora o que você faz com os 28. Não vale fazer, não, eu faço o que eu quiser com os 28. Não, agora vamos combinar. Por quê? Se eu mostrei que 1 pode virar 28, a última coisa, e se olhar, são doações ou patrocínios privados, alguém vai falar, não, mas agora o dinheiro vai sumir? Isso não existe. Agora vamos controlar isso e vamos mostrar que pode fazer de novo. Com o que? Com os próprios recursos públicos. Esse é o caso de Minas, esse é o caso do Pernambuco, esse é o caso do Rio de Janeiro, esse é o caso de São Paulo, esse é o caso do Rio Grande do Sul, é o caso de Londrina, só para citar alguns exemplos. Para a próxima etapa, o que a gente tem? Tá? Que é o grande desafio do Guarujá, o grande desafio de várias das cidades da Baixada. Primeiro, os contrastes. Então, de um lado, a gente tem a imagem de Pérola do Atlântico, eu mesmo. Não estou aqui há muito tempo, eu mesmo era alguém que falava Guarujá, nossa, aquilo lá já acabou, etc. Então, descobri que tem coisas no Guarujá que fazia 30 anos que eu não sabia que existia. E não sabia, por exemplo, desse item de que a maior frota náutica estava aqui, para mim sempre esteve no Rio. Então, assim, são surpresas em cima de surpresas. Assim como eu não sabia que tinha metade da população morando em favela. Tá? E que isso daqui é um barril de pólvora social. Então, isso daqui é algo realmente muito sério. Porto de expansão. Eu não sabia em em fevereiro desse ano, eu não sabia que tinha porto do lado do Guarujá. Isso daí realmente são coisas que a gente fica surpreso. Eu disse, tá bom, em que planeta você estava? Provavelmente todo mundo aqui sabia. Eu não sabia que tinha porto do lado de lá. Então, eu não sabia que 60% da receita da cidade vinha da área portuária. A imagem que existe dentro da própria cidade, claro que vem do turismo e daqueles empreendimentos. Né? Isso daqui. E o problema seríssimo de falta de qualificação. Por quê? Porque todo esse movimento econômico gerado no porto, tá, não tem processo de geração de mão de obra que tenha a competência necessária. Então, na hora que surge um projeto do tipo do OCOMEX, de certificação e capacitação com visão de longo prazo, iniciativas da Ciesp, que a gente vem acompanhando, as iniciativas de petróleo e gás, então o que começa? Começa a ser uma mudança total de visão. Aquele projeto gerou os resultados dos 28 milhões, aonde foi aplicado saúde, serviço, educação, zeladoria, tá? Foi algo que foi definido com os patrocinadores. Então, essa é uma regra extremamente importante. Tá bom, eu estou ajudando a resolver o problema, vamos combinar o que vai ser feito com o dinheiro. Vamos definir prioridade. A sala multimídia é interessante, educação é fundamental. Vamos saber se o processo tem cabeça, tronco e membro. Tá? Vamos saber se tem um projeto pedagógico por detrás disso, se tem planejamento. Uma das coisas interessantes lá é que tem um plano agora decenal de educação, que começa a ser resultados de vamos administrar direito, vamos ter eficiência. E o próximo passo, que são mudanças efetivas e duradouras. Então, existe uma avaliação, nesse histórico aí de 10 anos do MBC, de 6 anos de programas de modernização de gestão, que as mudanças
são efetivas e duradouras depois do 4º ano. E não o primeiro passo, e qualquer um que tenha empresa aqui, que tenha um processo de mudança de gestão, de mudança de diretoria, sabe que se chegar alguém e for direto nos contratos e revisar, vai achar pontos de melhoria, vai achar pontos de redução de custo, só por mudança de postura. Só que, no 2º ano, esse ganho já foi obtido. Daí para frente, a visão é que só com redesenhos de processo, inovação e uma agenda de Estado, tá, e processos de educação de longo prazo, as mudanças vão ser duradouras. Então, essa é a visão, essa é a situação que a gente está trabalhando lá. De que, na próxima etapa, vai ter uma frente de redesenhos de processo. Outra coisa interessante, tá, fez parte do acordo, é um pacto, tá bom, que processos dentro da gestão municipal estão sendo focados? Tá? O que a experiência diz que é o lugar onde some o dinheiro ou tem problema de atendimento ao cidadão. Foram definidos 4 processos, não foram definidos 170 processos, só 4. Compras, acompanhamento orçamentário, atendimento ao cidadão e abertura de empresas. Por quê? Porque a visão de que esses 4 mudam muita coisa. Eles vai botar a mão logo em compras, meu Deus. Vai botar a mão logo em acompanhamento orçamentário. Podia ter 100 e outros processos completamente inócuos. Tá? Então, essa é uma visão. Segunda, inovação digital. E inovação digital agressiva. Não é por acaso que IBM é apoiador, Microsoft é apoiador, SAP é inovador, as maiores empresas de consultoria são apoiadoras também. Por quê? É o entendimento de que tem que ter mudanças drásticas de processo, redução de ciclos de processo, em alguns casos extremamente agressiva. Por quê? Porque a gente vive no mundo, o banco, no Brasil, deixou a gente muito mal acostumado, então... É a 3ª vez, eu acho, não sei quantas, assim, que tem greve de banco, um monte de gente não percebe porque o mundo virou digital. A gente fica imaginando o que seria a greve de banco se não tivesse tudo digital, a gente estava... Assim, os poucas coisas que precisa da atuação presencial realmente são muito complicadas. E essa mudança é grande. A outra é a visão de quem é o cliente. É o cidadão, então o serviço é para ele. Ah, mas como é que se resolve? A gente vem acompanhando discussões, como é que reduz o ciclo de abertura de empresa? Como é que faz uma abertura de uma empresa cair de meses para dias? E um parceiro muito forte nesse processo é o Sebrae, tá? Mostrando como isso vem acontecendo em alguns lugares no Brasil. E tá bom, então, dos 5 mil e não sei quantos municípios, mais de 5 mil os processos não funcionam mesmo, mas já tem um pelotão de elite que isso vem funcionando. E se trabalha muito na visão de melhores práticas. Como participar? O que o Dr. Ronaldo comentou. Basicamente, a gente tem um processo aqui que é de participação, que é de adesão, tá? Em que se busca atingir esses objetivos. O primeiro passo começa sempre com os próprios membros, ou seja, o que vem sendo trabalhado, a própria Santos Brasil, como um exemplo, é dizer, eu estou participando do processo até como responsabilidade social e desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo eu tenho total interesse em melhorias do processo de comércio exterior, assim como o Gerdau, assim como o Petrobras, que é uma das principais apoiadoras do próprio projeto. E o que a gente vem usando também? Como usa esse relacionamento para ajudar a alavancar projetos em áreas de interesse. Então, só para citar, a própria participação da Petrobras nesse projeto aqui está sendo discutido no âmbito estratégico, junto com o próprio Gerdau. A gente fez um evento de 2 dias no Guarujá com o BNDES, que veio avaliar todas as necessidades de investimento da cidade, não da prefeitura, de todos os segmentos. Isso foi articulado entre a presidência do BNDES e a presidência do MBC. Tá? Por quê? Porque se identificou, estava a área do porto, turismo, construção, CIESP, todas alinhadas, estava a associação comercial participando, não era uma discussão de interesse, tá, do partido A, do partido B, da prefeitura X, da prefeitura da Y. Então, isso daqui muda muita coisa. E o que a gente tinha comentado? A agenda de projetos, então, de outubro a dezembro, o Dr. Ronaldo já comentou a data, uma delas, que é o dia 28, na semana que vem, está iniciando o programa de modernização de gestão. Dentro desse programa de modernização de gestão, foi antecipado uma atividade, que é essa agenda de Estado,
que é uma experiência que eu assim, gostaria de contar um exemplo só, que foi do Rio Grande do Sul. O primeiro lugar em que esse projeto foi feito foi no Rio Grande do Sul, foi em 2006. Hoje não é o objetivo a gente discutir isso, porém, tinham 850 pessoas num auditório trabalhando com todas as lideranças do Estado participando. Tinham 165 entidades trabalhando junto. Estava a Fiesp, Sebrae, a Ordem dos Advogados. No primeiro dia, a Central Sindical não estava, no segundo dia ela estava. Tá? As principais universidades, polos de desenvolvimento, empresas de informática, federação de banco, etc., Rotary, Lions, Maçom, 165. Tá bom, todo mundo faz relatórios. Em 2010, tá, os mesmos continuavam trabalhando depois de 4 anos e entregaram o plano de governo para o governador eleito, que foi o Tarso Genro. Se vocês entrarem no site do Agenda 2020 do Rio Grande do Sul, vocês vão achar o que eles estavam fazendo ontem. Então, o que acontece? Atividades que aqui a gente tem a GEM, a gente tem N iniciativas paralelas, eles conseguiram botar 165 alinhadas. Tá? Das 165, 80% são privadas. Então, isso explica porque conseguiu e o quanto é importante. Porém, totalmente alinhado com o público, senão isso não vai sair. E definiu prioridades. Então, o que a gente concluiu? Que dentro da agenda do Guarujá, a parte de processo, capacitação e comércio exterior é o primeiro item mais importante. Só que essa visão é integrada, porque ela está junto com a segurança socioambiental, ou seja, aquele patrimônio imobiliário, tá? E todas as oportunidades, junto com aquele risco social, tá? Que está em conjunto, tem que ser tratado. Existe o pessoal do Porto tentando resolver os problemas sociais, inclusive para conseguir gerar capacitação, gerar recursos, e aí volta coisas do tipo, tá bom, eu vou capacitar para o quê? O próprio Dr. Ronaldo, a gente conversa muito, e diz, tá bom, o pessoal fica sendo capacitado porque não precisa, não arranja emprego do mesmo jeito e não resolve o problema, apesar de excesso de boa vontade. Então, vamos trabalhar junto para fazer o que precisa ser feito. Competitividade do destino turístico e territórios inteligentes. A gente estava na apresentação da GEM, na outra sala que a anterior, e lá foi inclusive comentado, é o projeto da Fundação Metrópole, ele vai estar ocorrendo em Santos e no Guarujá. O que está acontecendo no caso de Santos? Os próprios empresários estão se mobilizando para patrocinar o projeto, porque querem o desenvolvimento imobiliário da região. Ou seja, juntou o Secov, juntou a Federação das Indústrias, juntou o Porto, e falou, eu quero o planejamento, tá, de toda a região, porque isso daqui é o meu planejamento estratégico. E o que chama a atenção, na opinião de todos? O carro-chefe é esse aqui, tá? Porque é ele que puxa todos os outros. Tá? Então, o que a gente hoje estava querendo basicamente reforçar a proposta do Dr. Ronaldo é entendido como o projeto mais importante, é o de maior impacto, é o de maior longevidade. Desde o início, ele vinha colocando, tá, de que isso daqui, com o desenvolvimento do pré-sal, óleo e gás, ele se estende de maneira muito forte. Tá? Isso daqui é outra coisa que também chamou a atenção. E vem sendo colocado de que maneira? De que toda aquela metodologia, todo esse histórico de 10 anos de resultado, seja mobilizado para que essas duas frentes, já usando a linguagem nossa, que é o Ocomex e o Modex, possam ser entregues. E por que a gente tem muita confiança de que essa parceria é fantástica? Primeiro, pelo número de entidades que ele sozinho, com a equipe, articulou. Então, a gente vem contando na Cefabem, já fiz uma reunião com uma entidade, 2, 3, 10, 15. Então, isso daqui realmente é uma articulação muito grande. Tá? A outra, tá, que é totalmente alinhado com a visão de comércio exterior e de competitividade. E que tem naquele grupo inicial de empresas, hoje são, parece que, 70 e poucas empresas mantenedoras, tá? Mais da metade é totalmente dependente do comércio exterior. Então, essa é a razão que o processo vem sendo apoiado, é a razão que a gente vem tendo muito satisfação de trabalhar. E o último é o que o Dr. Ronaldo comentou, e isso daqui é só o piloto.
Ou seja, a proposta é de que esse projeto tenha no Porto de Santos o piloto, que a Câmara de Competitividade seja o grande patrocinador nacional e que tenha uma mobilização da Baixada Santista, vamos fazer aqui primeiro e depois compartilha com os outros. Vocês sabem muito bem, muito melhor do que nós, quantas coisas a grana vem daqui e é feito primeiro em outro lugar. Então, uma das coisas que também vem sendo discutida é, já que a grana vem daqui, vamos fazer primeiro aqui e vamos usar quem tem força para fazer isso. Se a gente depender só de Brasília, vai para algum outro lugar fazer primeiro. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e obrigado e parabéns para vocês.